Olá pessoal, aqui é a professora Aline novamente no aulalivre.net e hoje na disciplina de Língua Portuguesa nós vamos introduzir o curso de Ortografia 1. Mas para que estudar ortografia? Qual que é a importância desse estudo? Vejam que a ortografia hoje é uma exigência. Provas e vestibulares vão cobrar isso de vocês, inclusive no mercado de trabalho. É importante que nós estejamos em dia com essas regras para que possamos ter segurança na hora de escrever. Vamos começar então com o conceito de ortografia. Ortografia tem a sua origem na palavra orto e graphen, que vem do grego. Veja, grafia significa escrever e orto correto. Então será a escrita correta das palavras. E para escrever corretamente, sendo o português uma língua riquíssima e que tem origem também de outras línguas influenciaram o português, temos que conhecer as regrinhas para saber aplicar as letras certas no lugar correto. Bem, comecemos então com o uso de G e J. Vejam, nós temos que observar a terminação das palavras. Palavras terminadas em agem, igem, úgio, o ágil, égio, ígio, ógio e úgio são grafadas com G. Temos o exemplo aí da palavra garagem, da palavra viagem. Observe que quando ela é um substantivo, ela é gravada com G. A palavra fuligem, ferrugem, pedágio, privilégio e assim seguimos. Também temos que observar a pose inicial com letra A. Nós vamos usar GE ou GI. Por exemplo, agitar, agente, agenda. Observem bem, a palavra ajeitar não entrará nessa regra, porque ela deriva da palavra jeito. Portanto, ela é escrita com J. Continuando então, nós temos a escrita com J. A observação que temos que ter é que as palavras, elas têm que derivar de uma palavra com J. Veja a palavra sujo. Ela vai ser escrita com J, portanto, sujeira também. E assim, laranja, laranjeira, loja, lojista. Também vamos observar os verbos terminados em jar. Vejam aqui, arranje, vem de arranjar, suje, de sujar, viaje, nesse caso, de viajar, e assim por diante. Bem, agora a aplicação do X ou CH. Quando que a gente usa o X? Após os ditongos. Se vocês observaram lá na aula de fonologia, os ditongos, eles são encontros de uma vogal e semivogal. E aqui nós temos eles nessas palavras. Após esses ditongos, sempre X. Vejam um exemplo. Peixe, paixão, desleixo, caixa. Também vamos observar se as palavras têm um E inicial, como no caso de enxada, enxaqueca. Grafamos elas com X. Observação. As palavras encher e encharcar são com CH. E as derivadas dela, cheio e charco, também. Portanto, há algumas exceções que temos que ter em conta. Bem, nós temos também as palavras estrangeiras aportuguesadas, ou seja, aquelas palavras que vêm do nosso idioma, de outro idioma original, e que nós adaptamos à nossa língua. Elas são grafadas com X. Veja, shampoo e xerife, que vem de palavras estrangeiras. Temos também na nossa língua as palavras indígenas e africanas, sem tradição escrita. Nelas nós temos chavante, xangô, xique-xique, são todas grafadas com X. Observação. Veja as palavras jiboia, jussara, paraguaçu e mussurana. Elas têm X, mas também podem ser escritas com C cedilha ou J. São palavras que vêm da língua indígena ou africana. Bem, o X nós também podemos empregá-lo após a sílaba me. Mexerica, México, mexilhão são exemplos dessa regra. Temos uma exceção no caso da palavra mecha, que é escrita com CH. Bem, agora vamos ao uso de S e Z. Quando que usamos? S nos sufixos, ou seja, nas terminações. Vejamos, nas terminações E e ESA, quando a gente indica nacionalidade, título ou origem.
no caso de chinês, de burguesa. Encioso e osa são formadores de adjetivo. Veja bem, amoroso, perigosa, nós grafamos com S. Isa é um indicador de ocupação feminina, exemplo, sacerdotisa. Ela é grafada também com S por esse motivo. Bem, após os ditongos, nós vamos usar o S. Coisa, causa, Neuza, Eusébio. Agora a letra Z. A letra Z também é formadora nos sufixos. Veja, es e esa. Eles formam a partir de substantivos abstratos e adjetivos. No caso aqui, rígido, nós vamos escrever rigidez, com Z. Izar é formador de verbos. Civilizar forma civilização, escrito também com Z. E isação, formador de substantivos. Esses dois casos aqui se encaixam no exemplo. Civilizar, termina com izar, vai formar civilização. Todos escritos com a letra Z. Bem, agora uma categoria que gera muitas dúvidas, né? O S, C, C cedilha, X. Quem não teve dúvida já quando colocar cada letra nessas palavras? Bem, para a gente ter segurança nisso, nós vamos ter que observar a correlação, ou seja, a presença de algumas letras em uma parte, derivando outras. Vamos ver aqui como está no slide. Nós temos ND e NS, na formação de substantivos a partir de verbos. Vamos ver isso aqui no exemplo para entender melhor. Ascender, temos aqui a letra ND, formando ascensão, ou seja, NS. Então, o ND, ele parte para o NS, de estender, de extensão. Pretender, pretensão. Tender, tensão. E seguimos com outros exemplos, como estender, extensão. Bem, temos uma outra correlação. A palavra sede vai derivar depois com o SES, com dois S's ali. Vejamos nos exemplos. Ceder, que é um verbo, vai formar a palavra sessão. Observem aqui no exemplo esse começo, o sede está presente aqui. Formando a palavra derivada dele, já vai ser grafada com dois S's. O mesmo com ceder, concessão, exceder, excessivo e aceder, acesso. Bem, uma outra correlação é o ter, tensão. A mesma regra serve para eles, a observação das palavras primitivas e derivadas. Primitivas são aquelas que formam e derivadas as que vêm delas. Vejamos, abster, abstenção. Vejam que o verbo tem essas palavras aqui, ter, formando tensão depois. Ater, atenção, conter, contenção, deter, detenção e reter, retenção. Bem, essa aula de ortografia, como vocês puderam ver, é uma aula em que nós temos que repassar essas regras e é muito importante que vocês façam exercícios, atividades, porque é elas que vão ajudar na fixação dessas regras e na memorização. E com isso, na tão anelada segurança de poder escrever cada vez melhor e mais corretamente. Bons estudos e até a próxima aula!